Muito boa noite a todos. Nossos cumprimentos às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores. Saudamos também os nossos visitantes, em especial a família Pichetti, família Zakcheski, a dona Sueli Stoteral Pichetti, a dona Marilice, que sempre está juntamente conosco, a Letícia, ao Jefferson, e a todos que nos assistem pelas redes sociais da página da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. A palavra está com a secretária para verificar e declarar a presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta e Alana Feijó, e dos vereadores Cássio Kotke, Irineu Macu, Comar Pichetti, Wagner Wolff e Walter Pchivitoski nesta sessão ordinária. Havendo o quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 24ª sessão ordinária, referente à segunda sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias desta sessão. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos projeto de lei do Executivo 31 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 32 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 33 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo número 32 de 2026, em primeira discussão e votação. Projeto de lei do Legislativo 35 de 2026, em primeira discussão e votação. Projeto de resolução número 4, 5 e 6, em primeira discussão e votação. Requerimento, indicações e moções. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Leis. Ofício 378 de 2026, em 22 de julho de 2026, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Nesta, senhor presidente, encaminhamos para apreciação nessa Casa de Leis os seguintes projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo número 34, de 22 de julho de 2026, dispõe sobre a regulamentação e a concessão dos benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistente social. Projeto de lei do Executivo 35, de 22 de julho de 2026, institui o Programa Municipal Melhorando Minha Casa, estabelece seus critérios e procedimentos, revoga a Lei Municipal número 1781, de 19 de maio de 2028 e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 36, de 22 de julho de 2026, institui o Programa de Apoio à Infraestrutura Produtiva, PAIPs, SAMAS e da outras providências. Contamos com a colaboração dos nobres edes, apresento meus votos de considerações e respeito subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 382 de 2026, em 24 de julho de 2026, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores. Convite para a solenidade de entrega da nova Escola Municipal de Mida Cunha. Prezado senhor presidente, cumprimentando cordialmente, temos a honra de convidar a vossa senhoria para participar da solenidade de entrega da nova Escola Municipal de Mida Cunha, localizada no bairro da Vila Amaral, que será realizada no dia 3 de agosto de 2026, segunda-feira, às 17h30. Na oportunidade, salientamos a gentileza de estender esse convite para os demais vereadores desta Casa Legislativa, para que também possam prestigiar esse importante momento para a educação e para a comunidade do município. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 24 de 2026, São Mateus do Sul, 2 de julho de 2026. Ao vosso excelentíssimo presidente Walter Pchivitoski, presidente da Câmara Municipal. Convite para a cerimônia de abertura. A Abraspol, o Núcleo de São Mateus do Sul, juntamente com a Prefeitura Municipal e demais entidades apoiadoras, vem por meio desse convidar a Vossa Excelência e demais vereadores a colaborar dessa Câmara para a abertura oficial da 32ª Tradyski Polski, o mês polonês, na Rua do Mate, dia 1º de agosto de 2026, sábado, às 10 horas. Estendemos o convite para os demais eventos conforme a programação oficial. Atenciosamente, Leonardo Staniszewski Neto,
e Fernanda Garcia Sarden e Ervino Kowalski. Obrigado, secretária. Encaminho os ofícios e as matérias recebidas por essa Casa de Leis aos departamentos competentes. Iniciamos assim, então, a ordem do dia e, novamente, a palavra está com a secretária para anunciar o projeto de lei a ser deliberado pelo plenário. Projeto de Lei do Executivo 31 de 2026. Dispõe sobre a alteração no anexo 1º, metas e prioridades da administração municipal para 2026-2029, da Lei 3.365 de 2025. Plano Plurianual 2026-2029 no anexo 1º. Metas e prioridade da administração municipal para 2026, na Lei 3.364 de 2025. Lei das Diretrizes Orçamentárias. 2026. Projeto de Lei do Executivo 31/2026, em segunda discussão e votação. Está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. A palavra está com a secretária. Projeto de Lei do Executivo 32 de 2026. Institui a política municipal de alfabetização no município de São Mateus do Sul, estabelece seus princípios, diretrizes, objetivos, mecanismos de implementação e monitoramento e das outras providências. Projeto de Lei do Executivo 32/2026, em primeira discussão e votação. Está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Justificativa de voto, inscrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner. Vereador. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, eu desejo aqui uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, eu deixo meus cumprimentos aqui aos meus colegas vereadores, às colegas vereadoras, aos servidores aqui da Câmara Municipal, a população que se faz presente, mas uma boa noite muito especial a toda a família aqui do nosso colega vereador Omar Pichetti, em especial a dona Sueli, a matriarca da família. Estive conversando com ela no início da sessão aqui, ela olhando os quadros ali, me falando que conheceu praticamente todos os presidentes aqui da Câmara, né, dona Sueli? Então é muito bom ver as pessoas que conhecem a fundo a história do nosso município presentes aqui à sessão da Câmara Municipal. É sempre uma honra ter pessoas que conhecem a fundo a história do nosso município acompanhando aqui as sessões. E, claro, uma boa noite sempre também, muito especial a toda a comunidade que não pode estar presente aqui na Câmara Municipal em razão do trabalho, mas acompanha a gente pelas redes sociais, ou ao vivo, ou depois, posteriormente, né, quando tem um tempo. Esse projeto de lei, senhor presidente, é inegável a importância dele, né, política de alfabetização. Então, nós já temos uma recente legislação federal que trata sobre o tema, nós temos legislação estadual. Eu acho que é natural que a gente precise também de uma legislação municipal sobre o assunto, né? O Brasil, a gente tem índices assustadores na educação pública, né, porque falta estratégia de atuação. Quando a gente olha para os indicadores internacionais, a média do brasileiro é sair da escola sem saber fazer contas, às vezes simples de matemática, operações básicas de matemática, mas o que mais preocupa são quando os jovens, eles sabem ler, eles conseguem ler um texto, mas eles não conseguem interpretar o conteúdo desse texto, né? E esse é um grande problema no nosso país. Acho que o espírito do projeto de lei, ele vem naquilo que eu sempre tenho dito sobre a questão da emancipação das pessoas, porque só o conhecimento, de fato, emancipa as pessoas, né? Então, para que a gente tenha jovens, por exemplo, que consigam diferenciar o que é uma verdade do que é uma fake news, a gente não precisa do governo dizendo para eles o que é verdade e o que não é verdade. A gente precisa que eles mesmos tenham a capacidade de ler aquilo e saber se se trata de uma mentira, se trata de uma verdade, ou seja, que eles tenham juízo crítico para exercer, de fato, uma vida cidadã, né? Agora, o pedido que eu tenho só, senhor presidente, é que essa matéria, assim, a lei é muito importante, é inegável, né? Agora, a gente precisa saber se a rede municipal de ensino está preparada para cumprir com esses indicadores. Então, o pedido que eu tenho para Vossa Excelência é que esse projeto de lei, a segunda votação dele, não seja designada já para a próxima sessão, mas para que 2 sessões, para que a gente tenha aí pelo menos 15 dias
para conversar com os diretores, para conversar com os professores, para saber se há realmente a capacidade de executar, de cumprir com as metas que a gente está prevendo aqui nesse projeto de lei, porque tem várias metas que serão exigidas dos professores, né? Que o problema do Brasil não é de lei, nunca foi de lei, né? O Brasil tem lei para tudo, inclusive, né? Aliás, se a gente seguisse estritamente a lei, nós teríamos um país perfeito, né? Não funciona. Então, o que a gente precisa é cumprir aquilo que está materialmente previsto na legislação. E para que a gente possa cumprir, primeiro a gente precisa saber se a gente tem capacidade de fazer isso. Então, o pedido que eu tenho para Vossa Excelência, que esse projeto não seja pautado a segunda votação já na próxima sessão, mas sim na seguinte, para que a gente tenha tempo de discutir isso. Não, acho que não há necessidade de pedir vistas, né, senhor presidente. Talvez, se Vossa Excelência colocar na ordem do dia, eu peço na próxima sessão. Mas como Vossa Excelência controla a pauta, eu acho que dá para deixar para daqui 2 sessões, sim. Muito obrigado. Perfeito, vereador. Passamos ao próximo projeto. Projeto de lei número 33 de 2026. Projeto do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no exercício de 2026, na importância de até R$ 25.000. Projeto de lei do Executivo 33/2026 está em discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. A palavra está com a secretária. Projeto de lei do Legislativo número 32 de 2026, de autoria Gildo Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Irina Macuco e Cássio Kotick. Institui o Programa Municipal Cidade Limpa, destinado à coleta programada de entulhos e resíduo volumoso nos bairros do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de lei do Legislativo 32/2026 em primeira discussão e votação. Está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos ao próximo projeto. Projeto de lei do Legislativo número 35 de 2026, de autoria da Alana Feijó. Dispõe sobre a denominação do campo sintético localizado na comunidade do Cambará, no município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de lei do Legislativo 35/2026, em primeira discussão e votação. Está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos ao próximo projeto. Projeto de resolução número 4 de 2026, de autoria de Walter Pivitoski. Acrescenta dispositivo no regimento interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de resolução número 4/2026 em discussão. Está em primeira discussão e votação, está em discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo projeto. Projeto de resolução número 5 de 2026, de autoria de Walter Pivitoski. Acrescenta dispositivos no regimento interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de resolução 5/2026, em primeira discussão e votação, está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos.
justificativa de voto, vereador Wagner Wolff. Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiro reconhecer a importância desse projeto de resolução, porque de fato essa é uma lacuna do nosso regimento interno, né? E é uma lacuna que precisa ser preenchida. Geralmente, quando se passa o trator nas matérias de votação, é nesses regimes de urgência urgentíssima, né? Que existe a urgência, existe a extrema urgência, né? Porque acaba suprimindo várias etapas de discussão dos projetos. Eu só creio, senhor presidente, que vai precisar de um pequeno ajuste, na minha opinião, pelo menos, ali no parágrafo 2º, tá? Porque ele fala assim: incluído na ordem do dia, o requerimento de extrema urgência será votado em primeiro lugar sem discussão. O que me preocupa, né? Eu acho importante se trazer assim essa questão de comprovação do que é grave, do que é perigo iminente, grave prejuízo à sociedade, né? Por que não pode esperar a tramitação normal de um projeto de lei, né? O caminho que deve se seguir. Mas o problema é que daí eu fico imaginando lá na frente, daí vai ter o pedido, né, dessa urgência extrema. Aí, como que a gente vai fazer o controle, de fato, se o executivo ou quem está requerendo esse regime específico, se realmente comprovou, né, que está preenchendo aqueles requisitos. Por isso que eu acho importante que a gente mantenha a discussão do próprio requerimento também. Porque senão, daí, como que os vereadores vão fazer? Por exemplo, eu não concordo, né? Não basta só votar contra, acho que a gente tem que fazer a exposição de motivos do porquê que vai votar contra aquele projeto, né? Então, só acho que fica esse pequeno ajuste, né? Talvez a gente possa combinar e apresentar uma emenda específica nesse ponto aí para a próxima sessão. Mas a matéria realmente é importante, a gente tem que delimitar isso, porque eu lembro, quem acompanhou, por exemplo, a transformação da Copel numa corporação, né? Isso daí se passou o trator na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, né? E daí suprime a discussão dos parlamentares. E o parlamento é quem tem esse papel de fazer essa contenção do Poder Executivo, né? Então, acho que só fica esse ponto aí para que a gente faça esse ajuste aí na próxima discussão e votação desse projeto de lei, desse projeto de resolução. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos ao próximo projeto. Projeto de resolução número 6 de 2026, de autoria de Walter Chivitoski. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de resolução 6, 2026, em discussão, em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos aos requerimentos. Com a palavra, secretária. Requerimento 82 de 2026, de autoria de Jussara Ferraz, Gildo Celeiro, professora Marta, Cássio Cota e Irineu Macuco. Requer informação ao Poder Executivo Municipal acerca da instalação da placa de identificação do Centro Odontológico Municipal, Dr. César Pantarotto Sanches. Requerimento 82, 2026, para discussão, para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo requerimento. Requerimento 83 de 2026, de autoria de Jussara Ferraz, Gildo Celeiro, professora Marta, Cássio Cota e Irineu Macuco. Requer informação ao Poder Executivo acerca do afastamento do cirurgião dentista da UBS da Estiva e das medidas adotadas para garantir a continuidade de atendimento odontológico à população. Requerimento 83, 2026, em discussão, para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos para o próximo requerimento. Requerimento 84 de 2026, de autoria de Wagner Wolff. Requer informações e documentos acerca da execução dos contratos números 110 e 111 de 2026, relativa às obras de pavimentação de vias urbanas. Requerimento 84, 2026, para discussão. Com a palavra, vereador Wagner.
Obrigado, senhor presidente. Bom, nas últimas semanas eu tenho recebido questionamentos dos moradores acerca da execução de 2 contratos de pavimentação. Então, o município celebrou um convênio com o governo do estado do Paraná no âmbito do programa Asfalto Novo Vida Nova, que contempla a pavimentação de alguns bairros do município. Então, tem a pavimentação do Jardim Santa Cruz, né? Tem a pavimentação também do Parque das Tamareiras, da Vila Americana, numa das ruas da Vila Americana, e da Vila Palmeirinha também, e da Usina Velha, né? Então, já tem 3 semanas em que as pessoas têm me questionado. E sempre que as pessoas me questionam, eu vou primeiro em loco para verificar o que está acontecendo, né? Então, na semana retrasada, eu estive lá na Vila Palmeirinha, né, passei por todas as ruas que estavam previstas a execução dessa pavimentação, né, e não tinha nenhum equipamento, não tinha nem trabalhadores no local, então não tinha mobilização de equipe lá, né? E também idem no lote 2, que é lá nas Tamareiras e na Vila Americana, né? Então, esse requerimento que eu estou apresentando aqui é justamente para que a Secretaria de Obras tenha a oportunidade de explicar aqui para a Câmara Municipal, para que a gente possa posteriormente informar a população da razão pela qual foi anunciado, foi assinado o contrato, foi expedida a ordem de serviço, né? A empresa teve aqui num dia no município e depois ainda não foi executado, né? Eu vi a explicação que foi dada na rádio de que a gente estava com essa questão de uma etapa um pouco mais burocrática, de fazer topografia do local, né? O problema é que isso já tem cerca de 3 semanas, né? Então já tinha o tempo aí para que se mobilizasse, né? Então é uma oportunidade que o Executivo tem de explicar aqui para a Câmara Municipal e para que a gente possa posteriormente levar esses esclarecimentos para a comunidade, né? Eu tenho sido cobrado semanalmente por moradores tanto das Tamareiras quanto da Vila Palmeirinha a respeito da execução dessas obras, né? Então, fica aqui o requerimento para que o Poder Executivo possa responder aqui à Câmara Municipal. Obrigado. Requerimento 84/2026 para a votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos às indicações e a palavra está com a secretária. Indicação 138 de 2026, de autoria de Gido Celeiro, Jusaia Ferraz, professora Marta, Cássio Cotto e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a realização e manutenção com patrulhamento, cascalhamento e demais serviços necessários na rua Damásio Ferreira Mário, localizado no Parque das Tamareiras, bem como as demais vias não pavimentadas do bairro, que se encontram em condições precárias de trafegabilidade. Indicação 138/2026 para a discussão em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 139 de 2026, de autoria de Cássio Cotto, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Walter Pchivitoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a instalação de 2 manilhas balizadores de concreto do outro dispositivo de proteção equivalente na esquina da rua Neia Mintas de Bragas com a rua Rodolfo Wolff, nas proximidades do número 772, com o objetivo de proteger a calçada e a estrutura da esquina contra os danos causados por veículos de grande porte. Indicação 139/2026 em discussão, está para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 140 de 2026, de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cotto e Irineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a realização do estudo técnico para a implementação de uma lombada em frente número 132 da rua Engenheiro Joaquim Pereira de Lima, Vila Fati, bem como a avaliação da necessidade de instalação de outros redutores de velocidade ao longo da via, conforme critérios técnicos e a legislação de trânsito vigente. Indicação 140/2026 para a discussão em votação.
Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 141 de 2026, de autoria de Gito Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cótica e Lineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a realização de manutenção da rua Alvir Sérgio Licheski, nas proximidades do agroxisto, com a execução dos reparos necessários para restabelecer as condições adequadas e trafegabilidade da via. Indicação 141, 2026, em discussão. Para a votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 142 de 2026, de autoria de Lineu Macuco, Walter Pichetoski, Jussara Ferraz, Gito Celedo, Cássio Cótica e professora Marta, que a excelentíssima prefeita municipal, senhora Fernanda Garcia Sardanha, determina ao Departamento Municipal de Trânsito e da Secretaria competente que seja realizado um estudo técnico visando a implantação de placas de orientação e regulamentação nas principais acessos ao município, informando de rotas alternativas para veículos de carga e restringindo a circulação de caminhões na área central, executando os veículos destinados a carga e descarga, serviços essenciais e demais situações previstas na legislação de trânsito. Indicação 142, 2026, em discussão para a votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 143 de 2026, da autoria de Wagner Wolff. Indicar ao Poder Executivo a instalação de placa de identificação na Unidade Básica de Saúde da Vila Amaral, destacando a denominação da unidade em homenagem ao senhor Luiz Renato Amaral. Indicação 143, 2026, está em discussão. O vereador Wagner com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Falei aqui há pouco da dona Sueli, quando ela falou que conhecia grande parte das pessoas que passaram pela história do nosso município. Certamente ela conhecia também o seu Jung, Luiz Renato Amaral, né? O problema, vereador Pichetti, que tem muita gente jovem que não sabe quem que foi o seu Luiz Renato Amaral e a contribuição que ele deu para o município, né? Então, o seu Luiz Renato Amaral, ele, além de ter sido cartorário, ele foi prefeito aqui de São Mateus do Sul, né? E, como homenagem, ele foi dado o nome lá da Unidade Básica de Saúde da Vila Amaral para ele. O problema é que está sem a placa de identificação, já tem um tempo que está sem a placa lá de identificação, que aquele posto leva o nome do seu Luiz Renato Amaral. E por que isso é importante? Porque a preservação da história do município, a valorização das pessoas que vieram antes de nós, ela é muito importante. Isso é um dos princípios, né, uma das defesas do movimento conservador, o conservador raiz, não o conservadorismo brasileiro que a gente tem visto, saber que a gente tem que entregar o mundo para uma geração que está vindo, mas sem esquecer da geração que veio antes de nós, né? Então, nós temos uma geração de pessoas que ajudaram a construir São Mateus do Sul. O seu Luiz Renato Amaral é uma dessas pessoas que fez parte da história do município. Então, acho justo, né, que se coloque a placa lá identificando que aquela unidade básica de saúde recebeu, né, de maneira muito justa, fazendo uma homenagem a ele. Então, a indicação é para que o Poder Executivo determine, né, que o departamento competente vá lá e proceda à instalação da placa da Unidade Básica de Saúde, identificando, né, que a ela foi dado o nome de Luiz Renato Amaral. Obrigado. Também para fazer uso da palavra, vereador Omar Pichetti. Boa noite, senhor presidente, mais vereadores, população presente, principalmente a minha mãe, a minha esposa e meus filhos aqui presentes na sessão, junto com nossos familiares. Essa indicação do vereador Wagner, ele vem num pensamento que a gente já tem há muito tempo, e nós temos várias homenagens a várias pessoas que o município, infelizmente, esqueceu. Eu digo para o senhor que nós podíamos colocarmos até uma indicação para fazer uma revisão na prefeitura de todos. O caso da placa da Posto de Saúde da Água Branca, totalmente apagado. Já foi solicitado. Nós temos uma homenagem feita pelo Legislativo para uma das pessoas que mais trabalharam dentro do município, seu Jair Pacheco, que foi aqui feito pela Câmara Legislativa e não foi colocado a placa. E tem outros, e nós estamos aonde tem essa homenagem que foi feita no passado,
as placas já estão apagadas, já estão velhas, e eu acho que fica feio até você entrar no posto de saúde e ver aquela placa apagada e não sabe nem por quê. Então, seria de grande importância, e eu te dou parabéns pela indicação. Está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 144 de 2026, de autoria de Wagner Wolff. Indica ao Poder Executivo a realizar a manutenção e recuperação da estrada que liga a comunidade do Espigãozinho à comunidade do Porto Feliz. Indicação 144 de 2026 está em discussão, está para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à moção. Perdão, temos a moção 144, 2026. Não. Já foi. Passamos, então, à moção número 9, 2026. Moção 9 de 2026, de autoria de Alana Feijó, Wagner Wolff, Evaldo Pixvitowski, Jussara Ferraz, Omar Pichetti, Gildo Celeiro, Ineu Macuco, Cássio Cota e professora Marta. Moção de aplausos à dupla Charles e William, em celebração e homenagem aos 10 anos de relevante e vitoriosa trajetória artística, levando com orgulho o nome do município de São Mateus do Sul para todo o território nacional. Moção de aplausos 9, 2026, em discussão e votação única. A palavra está com o secretário para recolher os votos dos senhores vereadores. Ineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Alana Feijó. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Cássio Kotke. Favorável. Ju Ferraz. Favorável. Professora Marta. Favorável. Gido Celeiro, favorável. Voto Pixvitowski. Favorável. Aprovada, então, a moção 9, 2026, pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, à moção número 10, 2026. Moção 10 de 2026, autoria professora Marta, Gido Celeiro e Jussara Ferraz. Moção de aplauso à professora Terezinha Machado Bueno em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à educação pública do Estado do Paraná ao longo de sua carreira, marcado pela dedicação, compromisso, ética e significado legado na formação de inúmeras gerações de estudantes, bem como pela excelência de sua atuação como docente e gestora escolar, por ocasião de sua merecida aposentadoria. Moção de aplausos 10, 2026, também de maneira nominal, em discussão e votação única. A palavra está com a secretária. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Alana Feijó. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Cássio Kotke. Favorável. Ju Ferraz. Favorável. Professora Marta. Favorável. Gido Celeiro, favorável. Presidente Evaldo Pixvitowski. Favorável. Concluída a votação, aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos, então, ao grande expediente. Na tribuna livre, para fazer uso da palavra, vereador Omar Pichetti. Vereador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, população aqui presente, em especial a minha mãe Sueli, aqui presente, a minha esposa Vanessa, familiares da minha amada esposa, meus filhos, netos e sobrinhos. Vereador Macuco, quando você está no 6º mandato, completando 55 anos, num dia, numa sessão da Câmara, vem muitos pensamentos. A fala, a oratória, é uma das ferramentas
do legislador. É através da fala que ele consegue expor o que ele pensa, o que o mandato exige, o que as pessoas sabem de você. É muito difícil alguém fazer um discurso e enganar sempre. Porque através da fala, através da oratória, você expõe o que você tem mais de importante dentro da vida. É natural. Poucos e poucas conseguem usar a oratória e não mostrar de verdade a sua personalidade. Quando eu nasci, dia 28 de julho de 1971, às 3 horas da tarde, meu pai, no hospital Dr. Paulo Fortes, só perguntou para o Dr. Zeno Amaral, que eu acho que daqui poucas pessoas chegaram a conhecer, fora o Cláudio Stefano, que é um dos mais velhinhos que estamos aqui. Ele olhou e perguntou se estava tudo bem, e ele veio para a sessão da Câmara de Vereadores. Tinha reunião na Câmara às 3 horas da tarde, no dia que eu nasci, e o meu pai era vereador mais jovem da cidade. Ali o destino, vereador Cássio, jovem como você é, tudo se projetava para mim estar aqui. Quando a minha família adentra a sala do Legislativo, depois de 6 mandatos, com 55 anos, junto com as pessoas que eu mais adoro, mostra que, além de eu receber esse espólio, ter herdado um espólio político, eu continuei fazendo a função necessária e, além disso, eu aumentei esse espólio. A Vanessa me conheceu dentro da política. A Vanessa me conheceu eu atendendo a população. A Vanessa me conheceu da maneira mais bonita que pode acontecer. É cuidando das pessoas. Eu sempre falei para os meus filhos que a gente ensina por exemplo. E é do exemplo que eu tive que eu estou aqui. É pelo exemplo que eu tive no dia a dia que eu tornei vereador e hoje o político com mais mandatos dentro do município. Uma vez é fácil. 2, continua sendo um pouco fácil. Da 3ª em diante, não é fácil. São poucos que conseguem fazer isso. Por quê? Tem que ter estrutura, tem que ter paciência, tem de saber escutar, dizer o não e dizer o sim. Mas, principalmente, vereador Wagner, você tem de conviver com o contraditório. Você tem de saber que você não sabe tudo. Você tem de saber que não é tudo que você quer que você consegue. E o parlamento, você tem de fazer o debate. O parlamento, você tem de aprender a escutar o contraditório e saber que a gente tem de compor, a gente tem de negociar e a gente tem de colocar os nossos ideais à frente de qualquer tipo de pensamento político. Essa é a grande problema do nosso país hoje. Esse é o nosso grande problema do nosso município e do nosso Paraná. A divisão. Eu não estou aqui para dividir. O vereador Omar Pichetti, de 2005, pensava de uma maneira. O vereador Omar Pichetti, de 2026, ele pensa diferente. Porque ele mudou? Não. Seus princípios continuam o mesmo. A sua dedicação continua a mesma. A sua vontade de fazer continua a mesma. Só acrescentou maturidade, respeito e saber ouvir. No começo, falava mais. Agora, a gente aprende a ouvir. Então, senhores e senhoras vereadores, eu estou aqui
no meu último mandato de vereador. Isso está decidido, está conversado entre famílias. Eu acho que cumpri a promessa que eu fiz dia 1º de outubro de 2022, no dia do falecimento do meu pai, que eu ia manter o seu legado político. E eu tenho certeza, e eu acho que uma das pessoas que aqui dentro podia melhor responder isso é o Clóvis, que foi vice-prefeito, foi filho de prefeito, sabe quanto meu pai lutou pelo esse município, principalmente pelo hospital, sabe que nenhum minuto eu deixei de desrespeitar o seu legado, o seu mandato. Eu agradeço a todos os vereadores que me parabenizaram no dia de hoje. Eu sei de cada um o pensamento que tem da minha pessoa, do meu caráter, da minha dignidade e do meu pensamento de ajudar. Nada se faz na vida sem ter coração. E o meu órgão que mais funciona na vida é o coração. Por isso que eu estou há muito tempo fazendo a principal função da vida pública, que é ser vereador. Tem gente que acha que prefeito é muito bom. Tem acha que deputado federal, estadual, senador e governador, presidente da República. Mas a principal mandato que um cidadão pode ter é o legislativo do seu município, é o legislativo da sua cidade, que aqui você consegue olhar cada um que você conhece no seu município. Um bom vereador é muito melhor que um bom prefeito. Um bom vereador atende as pessoas muito mais e com muita mais facilidade. Agradeço a homenagem que todos vocês fizeram, mas principalmente a minha família. Meu primeiro amor que eu tive na família Zakcheski é aquele piazinho ali que está com a camisa do Flamengo. Ele era bem pequenininho. Nós tínhamos uma mesa de vidro na casa dele, que ele passava uns 5 centímetros para baixo da mesa, quando eu o conheci. E foi o meu primeiro filho da família Zakcheski que Deus me deu. Não é muito fácil falar quando a gente tem um sentimento aflorado. Mas eu ganhei vários filhos. Mesmo eu e a Vanessa não gerando nenhum, nós temos muito mais filhos que nós podíamos ter se nós tivéssemos concebido algum para esse mundo. E eu amo eles como amo meus 2 filhos genéticos. Obrigado a todos. Um beijo no coração de todos. E nada, vereadores, se faz se não tiver coração. A razão, de vez em quando, a gente esquece, que não deveria. Mas o coração é a coisa mais importante que a gente tem na vida. Obrigado. Obrigado, vereador Omar. Passamos às explicações pessoais. O vereador Irineu Macuco para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, população presente, principalmente a família do nosso querido Pichete. Pichete, você foi bem, assim, a base de tudo é o alicerce, né, na família. E eu vejo, você tem um alicerce, vem do teu pai, né, e está continuando, né. Então, eu vejo que você, onde você herdou, o que o teu pai, eu ouvi falar muito, sabe, pouco assim, mas sempre no hospital do Dr. Paulo Forte, sempre estava trabalhando, presidente, correndo atrás de verba para conseguir manter o hospital. Isso a gente sabe muito, né? Pichete, desejei você, né, muitos anos de vida, que você continue as pessoas simples, né, mas com o coração, né? Quando você falou, pessoa que a gente sentir no coração, né? Fala com o coração. E você fala disso,
A gente também é desse mesmo nível teu, Pichete. Então, desejo você tudo de bom, que você continue assim e ter muito ainda para oferecer para São Mateus do Sul. Obrigadão, Pichete. Também, falando de aniversariante, hoje também deixamos parabéns para a Fernanda também, né? Nossa prefeita, também do aniversário. Parabéns, Fernanda, tudo de bom. Que precisamos de, né? Principalmente ter saúde e paz para todos nós, né, Pichete? Para nós ter em prol do nosso município. Então, depende de cada um de nós. Também hoje é dia do agricultor, uma classe que a gente que respeita muito, né? Aí eu sou pequeno agricultor também, eu vejo que também um pouco difícil, né, a agricultura hoje, pelo custo de produção, né, e o preço baixo, e agora está chegando até uma certa chuva muito forte, né, em setembro, outubro, novembro, bem na hora do plantio. Então aí o povo está sem saber o que fazer praticamente, se planta ou não planta, por esse motivo de muita chuva mais normal. Então, vamos torcer que, né, tudo isso não venha para nós aí, para assim nós não ter sofrimento, que todo mundo sofre, né? A agricultura sofre, quem mora perto do rio, né, vai se preocupar. Então, vamos torcer a Deus, pedir a Deus que nada disso venha. Também desejo para todos uma boa noite. Obrigado, vereador. Professora Marta, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Boa noite ao senhor, aos demais funcionários aqui da casa, aos vereadores, às vereadoras, quem nos assiste aqui hoje na plateia e também quem nos assiste pelas redes sociais. Vereador Pichete, parabéns. Vou chamar de você, não, vou chamar de senhor por educação, né? Parabéns ao senhor, vereador de longa data, o qual aprendi muito com você também. Eu lembro que você tem 6 mandatos e eu estou no segundo. E lembro assim que eu sofri demais no primeiro mandato e você me avisou que eu iria sofrer. Mas teimosa, estou aqui. Mas também, se não quisesse estar, era só não assumir, né, Pichete? Mas muito obrigada por tudo que você também contribuiu para que eu estivesse aqui onde eu estou hoje. Feliz aniversário, que Deus te abençoe e que o seu sonho seja, assim, muito, mas muito abençoado por Deus mesmo. São Mateus tem muito a ganhar com o teu mandato e, quem sabe, mandatos futuros aí, que a gente está ansioso para saber das novidades. Minha voz hoje não está daquelas coisas, já não é tão boa assim, né, Letícia? Obrigada ao Observatório Social, que sempre está presente também. Eu não iria falar hoje, Pichete, mas quando o senhor falou assim que ensinamos pelo exemplo, eu não admito mesmo que alguém chegue e fale assim para mim, não, eu posso ter muitos erros, posso ter errado muito, mas hoje a gente conversou, que eu posso ter errado, mas tentando fazer. E teve gente que durante a semana falou assim que, é porque daí vocês não brigam lá na Câmara? E eu falei assim que o meu intuito não é brigar com o Wagner, não é brigar com a Alana, não é brigar com o presidente, não é brigar com ninguém. Eu creio que hoje nós temos uma Câmara bem inteligente. Nós estamos aqui para discutir ideias e não estamos aqui para discutir pessoas. E o que as pessoas veem durante esses minutos aqui da sessão, nós temos muito trabalho, sim, durante a semana. Temos muito trabalho, sim, durante a semana. Nós nos encontramos, nós nos conversamos por WhatsApp, se for preciso, nós conversamos pessoalmente. Hoje nós temos que ter a tecnologia ao nosso lado e que ninguém venha dizer que esse papo aí de dizer que o vereador vai lá
na segunda-feira, na terça-feira, desculpa, que era na segunda, né? Ele vai lá e vota e vai para casa e não faz mais nada. Pois eu defendo cada um dos senhores aqui, meus colegas, o trabalho intenso que nós temos durante a semana. E é bom criticar, né? Sempre que apontamos, se eu pedir para todo mundo apontar para mim agora aqui, nós vamos ter várias pessoas apontando para mim. E eu vou apontar para uma pessoa só. O líder, nós somos liderança também. O líder, ele sempre vai ser vidraça. Não vamos nos deixar abater por pessoas que poderiam estar aqui no nosso lugar. Poderiam. Todos têm o direito de se candidatar e de estar aqui. É só tentar e conseguir. E ter a confiança da população. Essa confiança que eu sou muito grata. Mas quando eu critico, eu tenho que saber o que eu estou contribuindo enquanto cidadão para que a minha cidade melhore. Para que a minha casa melhore, para que o meu bairro melhore, para que a minha cidade melhore, meu município, meu estado e meu país. Às vezes as pessoas ficam vibrando com tanta bobeirada que acontece por aí. As pessoas tinham que vibrar para fazer coisas boas pela sua comunidade. Eu vou só citar um trabalho aqui. E eu quero que me digam se eu não trabalho. Leandro, por favor, coloque aquela foto minha com o professor Evaldo Drabeski e os estudantes do curso de polonês, fazendo favor. O Colégio de Almeida é o único colégio que tem o curso de polonês. Estamos tentando implantar em outros colégios também. Eu não sou vereadora só do Colégio de Almeida. Sou vereadora do município todo. Estamos tentando convencer os diretores para levar a língua polonesa para outros colégios. E esse grupo aqui, na ocasião, por que nós fomos tirar foto com a prefeita? Na verdade, nós não fomos tirar foto com a prefeita. Nós fomos lá pedir uma autorização. Marta, mas você tem uma capacidade de induzir os teus estudantes? Uma vez eu fui criticada e eu fiquei muito feliz. Falei assim, que bom que eu tenho a capacidade de induzir as pessoas pelo bem. Tenho a capacidade de induzir os pais, os estudantes, os professores. Que bom que eu tenho essa capacidade. Quero continuar tendo e quero ter muito mais. Amém. Nós fomos pedir autorização para a prefeita para nós abraçarmos uma praça em São Mateus. Por quê? Nós temos as emendas, certo, gente? Nós temos as emendas. Mas essas emendas aqui foi um valor, para não mentir, foi um valor de apenas 529.178,54, do qual todos nós, vereadores, colocamos 264.589,27. Nós já colocamos para quê? Para a saúde, para o custeio de exames. Já chego na praça. Eu ia falar na tribuna, mas quando eu percebi ali, já tinha passado, presidente. Nós colocamos, todos nós aqui, cada um, 264.589,27 na saúde pública. Nós esperamos que esse valor aí, multipliquem por 9 de nós, eu creio que dá para zerar essa fila de exames. Então, eu não tinha mais tanto valor, e a gente encontra as diretoras, e eu me sinto até envergonhada, porque elas dizem assim, Marta, você não mandou emenda para a minha escola, né? Eu também dizia minha escola, porque a gente se sente meio dono da escola, quando a gente é diretor. A gente ama o que faz. Ontem ainda eu conversei com os alunos e falei assim, eu cuido muito mais da escola do que da minha casa, porque eu fico muito mais na escola, e para mim a escola é a minha casa. É o lugar que eu me sinto bem. Por isso que eu cuido com amor. Veja, Pichete, essa fala não estava aqui. Essa é do fundo do meu coração. Aí eu pedi para o Edson imprimir ali para mim. Eu falei assim, Edson, me passe aqui as emendas aonde que eu destinei, porque de cabeça a gente não lembra de tanta coisa. E ele me mandou aqui que eu destinei para o meio ambiente 30.182. Se a gente for ver, uma reforma... 30.182, eu consigo reformar o quê?
E a gente começa a entrar em desespero, né, vereadores? Porque nós não temos o poder de executar. Mas parece que no meu sangue tem essa questão de que eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E até essa semana algumas pessoas falaram assim, Marta, você tem que parar um pouco, veja, eu acho que essa tua voz aí é porque você está muito ansiosa. Não é, podem ter certeza, é sair do ar quente, ar frio. Eu não me canso de trabalhar, porque eu amo o que eu faço. Aí eu pensei o seguinte, como eu vou destinar esse valor e quero propor para os meus colegas vereadores, eu tenho certeza que cada um de vocês vai contribuir de alguma forma. Porque o trabalho não tem que ser da Marta. O trabalho é de todos nós. E eu fico muito feliz porque a gente está tendo esse entendimento aqui. Então, como eu coloquei 30 mil, aí eu fui lá, conversei com a diretora e conversei também com o grupinho de polonês. E aí eles criaram alguns projetos e tinha um dos projetos que eles tinham criado, tinham desenvolvido, junto com a turma do 2º ano técnico. Olha só, gente, quanto mais gente envolvida na ideia, melhor. E o 2º ano, eles estavam desenvolvendo mini projetos com o professor Marinaldo, de cooperativismo. Eu trabalho 40 horas nessa escola, né, que até tem gente que diz que eu puxo muito para essa escola. Mas não é, gente, é porque eu trabalho 40 horas nessa escola. E o que eu vou mostrar aqui, nós podemos fazer em outras escolas. E às vezes tem gente que fica chateado comigo. E outro dia até o Pichete, eu estou citando ele várias vezes, porque ele falou, mas não tem uma Marta em cada lugar assim. Gente, não é tão difícil. É preciso ter amor. Então vamos unir, gente. Aquilo que a vereadora pode fazer, vamos correr atrás. E aí, como os meninos desenvolveram um projeto de cooperativismo, nada melhor do que nós levarmos a ideia. Vocês sabem que praça é essa? Praça da Polônia. A única coisa ali que tem polonês, e que eu quero parabenizar o Haroldo, lá do Veneza, que foi uma ideia dele com um grupo de pessoas, de colocar os portais. Ficou lindo. Infelizmente, nós tínhamos o quê? Vândalos. Mas talvez porque ainda falta alguma coisa. É uma pena que o meu tempo está acabando. Eu poderia terminar, presidente? Obrigada. Prometo ser rápida. E aí, a gente foi ali, o pessoal... Tarará, nós podíamos substituir a luz, podia isso e aquilo, aquilo outro. Então, nós vamos fazer isso. E eu estou aqui fazendo um convite à população são-mateuense. Hoje essa praça está assim. Pode ser que tenha outros municípios que tenham uma praça mais bonita, mas a gente sempre tem a mania do quê? Elogiar o que é do outro. O que é nosso, parece que a gente não elogia. Já falaram para mim assim também. Ai, Marta, mas um espaço tão pequeno. E eu falei, vamos começar pelo espaço pequeno. Vocês acham que isso daí é um espaço pequeno para nós pegar na enxada? Não é tão pequeno. Ali nós temos um monumento. Se não me engano, ali alguma coisa. Tem algo ali referente também à PR. Que inclusive está o nome ali do pai do nosso advogado aqui, né? Enéas de Stefano, certo? Está ali, escondido também. O Enéas saiu daqui agora, né? Mas ele está escutando lá, ó, que ele também vai contribuir, porque nós vamos melhorar, inclusive, o espaço que leva o nome do seu pai. E eu quero que o Leandro passe uma outra foto rapidinho. Essa foto aqui, ó. Um espaço do colégio que ainda a gente não tinha mexido. Só tinha colocado aqueles pneus ali. E o pessoal vai na escola assim, ai, que escola bonita. Mas esse espaço ainda era um espaço que a gente queria organizar. Esse muro, por exemplo, ele foi construído como? Cooperativismo. Queriam 600 mil reais para construir o muro.
E o pior é que teve uma autoridade grande do município, que até hoje eu fico pensando, se esse muro não caiu faz uns 9 anos já, acho que não cai mais, né? E ele falou para mim, você fica inventando essas coisas aí, de qualquer jeito, isso aí pode cair. Mas não, eu tenho amigos que fazem projetos. E um desses amigos, quero agradecer aqui, é o Cesariel. Passa outra foto. Olha o espaço, como que está ficando. Isso feito com quem? Com os estudantes. Aproveitando a teoria e levando para a prática. Estamos organizando e fazendo um jardim sensorial. Por quê? Trabalhamos o turismo rural e hoje a Escola de Fluviópolis está fazendo turismo rural. Então, veja só, gente. E esses paver da onde? Os paver, eu também organizei. Eu destinei para a Secretaria de Obras, para Infraestrutura e Obras, para aquisição de tubos, de pavers, galerias e outros materiais que podem ser utilizados na manutenção e melhoria da infraestrutura urbana e rural. Mas se eu ficar esperando cair tudo da prefeitura, gente, é obrigação da prefeitura e do Estado? É. Mas eu tenho que pensar assim, eu enquanto líder da escola, da catequese, da comunidade, o que eu posso fazer para melhorar? E eu fico triste quando eu consigo destinar, digamos, 30 mil para uma instituição para adquirir material e a instituição consegue dar uma contrapartida. Ela consegue. Nós temos que ver no que nós estamos colocando nossos valores, nossos dinheirinhos que nós arrecadamos. Nós temos um projeto de curta-metragem e com isso nós vamos lá, fizemos parcerias e colocamos tudo na escola. Então eu convido os senhores para visitar essa Praça da Polônia, dar sugestões. Eu já tenho a outra foto, mas eu não vou pôr hoje, deixar vocês curiosos, do projeto que os estudantes fizeram. E aí, claro, nós fomos pedir ajuda para os nossos amigos, né? E o Cesariel também, assim como ajudou no colégio, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito nessa praça. Gente, um trabalho voluntário. Mas é nós valorizando essas pessoas. E está aberto aqui, para quem quiser colaborar. A mão de obra que nós vamos precisar de tudo isso. Gente, se fosse uma contratação pública, é uma vergonha falar isso. Mas eu acho que por menos de uns 200 mil não iria fazer. E nós vamos mostrar como que se faz. E vamos ter o apoio da prefeitura. Eu tenho certeza que eu vou ter o apoio de vocês, porque vai ser nosso trabalho, juntos, e da comunidade. Eu já pedi apoio para o observatório hoje, não perdi tempo e conversei com a Letícia. Eu conversei com a professora Bernadette, porque se eu sou o que sou, aprendi muito com vocês também. E não vamos falar mal de ninguém. Vamos fazer. E a hora que estiver pronto, vamos mostrar. Tem muito município, gente, que se nós vamos visitar, dá show. Em voluntariado. Eu sou contra penduricalho e não sei o quê. Às vezes eu nem vou entrar em detalhe, porque eu posso me estressar e minha voz já não está das boas. A minha voz já não é muito boa, imagina hoje. Então se chama cooperativismo. Eu cuidar mais daquilo que está na minha frente. E eu tenho certeza que nós vamos ter
um município melhor, Paraná melhor e um Brasil melhor. Então, quem quiser ajudar na Praça da Polônia, entre em contato com a vereadora Marta, que nós vamos fazer. Nós precisamos arrecadar apenas R$19 mil. Eu tenho certeza que se nós fizermos um Pix solidário, vereador Pichetti, nós levantamos isso e não precisa tirar 300 mil e enfiar em empresas que vão lá e fazem mal e porcamente. Obrigado, vereadora. Também parabenizo a vereadora aí pela ação. Também nas explicações pessoais, para fazer uso da palavra, a vereadora Agido Celeiro. Vereadora. Uma boa noite a todos novamente, né? Quero contar que essa semana foi uma semana bem corrida. Estivemos, na verdade, na semana passada, né, com alguns vereadores na Vargem Grande, no Lajeadinho, escutando o que a população tinha para passar, os anseios da população. Junto conosco estava o pessoal da saúde. Estivemos também em reunião referente com o pessoal da Defesa Civil, falando bastante do El Niño, né? Enfim, foi uma semana bem corrida. E eu quero hoje aproveitar esse dia tão especial, né, para dar os parabéns aí ao nosso amigo Pichetinho, né? Um grande homem público que constitui uma história de dedicação ao nosso município. Parabéns pelo seu aniversário, Pichetinho, que Deus lhe conceda muita saúde, sabedoria, felicidade, para continuar trilhando esse caminho de trabalho e compromisso com a nossa comunidade. 6 mandatos como vereador refletem a confiança da população e uma trajetória marcada pelo serviço prestado. Meses atrás, você também falou para mim assim, calma, vereadora, calma, vá com calma, que esses 6 mandatos aí eu posso dizer que você está aí com o pé no acelerador. Mas quando a gente é novo, né, eu falo assim que você entra no seu primeiro, segundo, terceiro mês, e mesmo agora, né, a gente sempre fala, 1 ano e meio apenas de casa, né? E 1 ano e meio você aprendeu muita coisa, no nosso caso. Aí os novos aprendemos, estamos aprendendo a cada dia. Mas o que falar, né, de 6 mandatos, né? Então eu falo assim, a gente tem que ouvir, né? E nós queremos mesmo desejar que Deus te abençoe sempre, né? Que você continue aí cheio de saúde e essa pessoa maravilhosa que você é. Também quero deixar o meu abraço aí ao pessoal aí pro time OT e a minha amiga Tere Gelinski, que Deus abençoe eles. E para todos os produtores, e especialmente para a Fernanda Sardanha, né, que é a nossa prefeita aí, que nesse dia é um dia especial também. E eu falo assim que ambos, né, tanto o Pichetinho e ela, assim, são pessoas públicas, e eu falo que são coração, né, são de bem, mas que às vezes a razão também tem que fazer parte, né? Então, parabéns aí, Fernanda, bastante saúde, paz, que Deus te proteja sempre. Um abraço aí de toda a população são-mateuense. Uma boa noite a todos, até semana que vem. Obrigado, vereador Wagner, com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Gostaria de desejar aqui, de maneira muito rápida, felicitações aos aniversariantes do dia, à prefeita municipal, ao nosso amigo o vereador Omar Pichetti, né, que está aqui junto com a família, já saudei a família dele. Hoje também é aniversário de 2 pessoas, uma que continua sendo muito especial, outra que já foi muito especial na minha vida. A primeira é a minha tia Márcia Siben, que está de aniversário hoje. As pessoas que conhecem um pouco mais da minha família sabem que eu fui criado junto com a mãe, a avó e as tias também. Então, a Márcia também sempre fez parte da minha criação. Deixo aqui as felicitações. A família está toda reunida lá agora, o vereador Pichetti, comemorando o aniversário. É claro que o nosso lado familiar gostaria de estar lá, mas eu lembro muito bem que o meu maior sonho, quando me candidatei, era me eleger vereador para representar a comunidade. Eu não vejo isso como um sacrifício, porque era algo que eu queria muito, né? E eu me sinto muito orgulhoso de estar sentado aqui hoje, fazendo isso que nós temos feito aqui. Mas é também aniversário de uma das pessoas que foi um dos grandes amigos, uma das melhores pessoas que eu conheci em toda a minha vida, que foi o Valtuir Leal Gritten, né? Uma pessoa fantástica, que nos deixou muito jovens. São aquelas mortes que a gente não espera e não consegue compreender também, né? Mas deixo aqui
o abraço a toda a família, que eu sei que tem muita saudade dele, né? E saibam que os amigos sentem exatamente a mesma intensidade de saudade que os familiares sentem, né? Mas hoje também é dia do agricultor, né? E é realmente muito importante, o Macuco já falou sobre isso, né? Falar da agricultura e da importância que isso tem para o nosso país. E eu não estou falando aqui agora só, vereador Macuco, do grande produtor rural, né? Mas a gente tem que falar também, especialmente, do pequeno produtor, da agricultura familiar, que sofrem, porque o colega sabe muito bem que é agricultor, que tem agricultores na família. O agricultor, ele planta e ele não sabe quanto ele vai colher, o que ele vai colher. Ele não sabe, depois que ele colhe, por quanto ele vai vender, se a safra vai estar boa, se o clima vai ajudar. Então, o nosso agricultor já sofre com muitas incertezas. E olhando para o nosso país hoje, né, esse cenário fiscal absurdo que traz para o nosso país, isso aumenta ainda mais o grau de incerteza dos nossos produtores. A Selic absurda no patamar que está hoje inibe os investimentos, né? Isso corta dinheiro, por exemplo, dos financiamentos públicos que são muito importantes para a agricultura. Eu vejo as pessoas que são contra o subsídio à agricultura, mas não veem, por exemplo, que nos Estados Unidos, na Europa, os agricultores têm muito subsídio. E o governo brasileiro também tem que contribuir com o nosso agricultor. E a gente tem que lembrar de todas as dificuldades que eles enfrentam. A gente tem que lembrar também que um dos nossos papéis, inclusive enquanto vereadores, é ajudar a fixar as famílias no campo. A gente viveu um êxodo muito grande da zona rural para o centro urbano por causa da falta de oportunidades. Então, nós temos que ajudar a fixar as famílias no campo, mostrar para o jovem que, sim, eles podem seguir o ofício da família, a produção rural, né? E que eles não vão ficar isolados da comunidade. É por isso que nós temos que levar a urbanização cada vez para mais perto do campo. Isso é essencial, né? Deixo aqui, então, a minha homenagem aos agricultores por seu dia e lembrar que não é apenas slogan, mas que eles também precisam de ações efetivas. Esse é um ano fundamental para o nosso país, que nós teremos que discutir todas essas demandas do grande setor que é a agricultura, que, aliás, é o que mantém a balança comercial do país positiva. Se não fosse a agricultura, nós seríamos deficitários na balança comercial. Vereadora Marta, primeiro eu gostaria de parabenizar a colega pela iniciativa da praça. É realmente fundamental a participação da senhora, a liderança da senhora junto a esses jovens, principalmente para despertar o dever cívico do cuidado com o patrimônio público, né? A senhora falou dos vândalos, existem vândalos porque eles não sabem o quanto custa para manter o patrimônio público. E esse tema das praças realmente é muito importante. Nós já trouxemos aqui na Câmara Municipal de Vereadores. No ano passado, eu trouxe recentemente de volta uma indicação dos reparos na Praça 8 de Março do nosso ginásio de esportes. E eu falei, né, que eu acho que no domingo, a Praça 8 de Março é onde tem a maior concentração de pessoas. Por quê? Porque as pessoas vão lá para praticar esporte, mas tem muita família que vai lá para sentar na grama, tomar um chimarrão, conversar com os parentes, deixar as crianças brincando. E isso evidencia um outro fator, vereador Marta. Nós temos realmente pouquíssimas praças no nosso município. Pouquíssimas praças. Nós temos poucos espaços verdes. Eu estive recentemente atendendo uma demanda na Vila Proma e realmente lá não há nenhuma praça pública para as famílias conviverem na Vila Proma. Nós temos também uma dificuldade muito grande na Vila Pinheirinho. A gente tem expandido agora as zonas de habitação do nosso município e não temos pensado nessa questão da urbanização. Eu falo... É muito importante o serviço público de saúde, sim, que é o que a gente mais discute aqui na Câmara Municipal. Educação pública, a gente está debatendo hoje um projeto de lei da importância da alfabetização, mas nós temos um aspecto muito importante no nosso município que tem sido negligenciado nos últimos anos, que é a parte urbanística do nosso município, o planejamento urbanístico. São Mateus está crescendo de maneira absolutamente desorganizada. Os colegas sabem, o maior número de reclamações hoje que nós temos é do trânsito de São Mateus, que está se tornando insuportável numa cidade pequena, gente. Uma cidade que a gente se deslocava aí 4, 5 minutos para ir no local, a gente tem demorado muito mais tempo. A questão de sinalização, os colegas sempre têm que trazer aqui, já vi os colegas fazendo várias indicações de sinalização nas ruas, porque é uma deficiência muito grande do nosso município. Isso não deixa de evidenciar também a falha do Poder Executivo nesse tema. Eu vi uma vez um vídeo, eu queria ter o privilégio de crescer numa época com um sujeito assim, excêntrico. Eu falo que as pessoas, quando elas têm muito dinheiro, são muito inteligentes, elas são excêntricas. O pessoal fala que é meio louquinho, não, é excêntrico. Enéas,
Dr. Enéas, meu nome é Enéas, foi uma pessoa excêntrica, absolutamente excêntrica, mas que estava muito à frente do tempo dele. Eu sempre me vejo vendo os vídeos dele ali no TikTok ou no YouTube, e eu vi ele de maneira fantástica, ele falando assim, o problema do Brasil, porque uma pessoa perguntou para ele, Enéas, você está falando aqui da proposta de saneamento, lá 30 anos atrás ele já falava da importância do saneamento básico, e daí o cara na plateia pergunta para ele, como que você vai fazer isso? O Brasil não tem dinheiro. Ele falou, quem disse que o Brasil não tem dinheiro? O Brasil tem dinheiro. O que o Brasil não tem é prioridade da alocação dos investimentos. E esse é um tema, vereadora Marta, quando a senhora fala assim, desse recurso que poderia ser utilizado para essa questão da urbanização, é também a priorização de investimento de recursos do nosso erário municipal, das contas do Poder Executivo. E eu falo, dinheiro tem que ter também a prioridade para a gente direcionar esses recursos aqui. E esse é um papel fundamental dos vereadores, que nós discutimos o orçamento, nós aprovamos o orçamento, nós fiscalizamos a execução do orçamento, né? Então, quando a gente faz as críticas aqui, as cobranças, é porque tem dinheiro. A gente só precisa priorizar nas áreas que a gente realmente mais precisa. Aliás, eu falo para as pessoas que o dever cívico, ser cidadão num país, não é só ir a cada 2 anos e colocar o número da urna. Esse é um ano de eleições. Nós vamos escolher deputado estadual, federal, governador, presidente da República e senador, né? Mas o dever cívico ele deve ser exercitado todos os dias aqui na Câmara Municipal, cobrando dos vereadores, levando demanda, exigindo. E eu tenho recebido muita coisa aqui da comunidade, sei que os colegas recebem também. E a cidadania é isso, não é só a cada 2 anos, é estar presente na vida política do município, porque é na instância política que se tomam as decisões que mudam o patamar de uma cidade. Eu dou um exemplo aqui, né? Nós trouxemos aqui a questão lá da Unidade Básica de Saúde da Vargem Grande, nós temos falado disso aqui desde o ano passado já sobre isso. Tivemos uma reunião recente agora lá, fiz questão de estar presente na comunidade do Lajadinho também da Vargem Grande, né? E foi garantido, aliás, ainda bem que não estava só eu lá, estava a vereadora Gito Celeiro, estava o vereador Cássio, deixa eu ver, tinha mais algum vereador? Não lembro se estão mais vereadores, mas nós somos fiadores da promessa do secretário de Saúde que falou para a gente, olha, daqui 30 dias, e eu vou deixar registrado aqui, daqui 30 dias, porque eu anotei na minha agenda e vou cobrar quando der os 30 dias, nós vamos ter mais um médico, uma médica atuando na Unidade Básica de Saúde da Vargem Grande, né? E os dados que apresentaram para nós lá, gente, eles evidenciam a necessidade de mais uma equipe médica lá na Vargem Grande, porque foi falado que hoje a estratégia do Lajadinho está com mais de 3.000 pessoas já, enquanto as outras estratégias do município estariam com 1.400, 1.500 pessoas, dados que a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde passou para a gente lá. Então, evidencia. Então, quando o vereador traz a demanda, não é porque está sendo chato, é porque tem que fazer aquilo que a comunidade espera que a gente faça, como a gente fez nesse caso lá da Vargem Grande, que será resolvido o problema. Foi prometido, e nós vamos cobrar aqui que se implante de fato, que se coloque mais um médico lá. E essa é, de fato, a atividade do legislativo, né? Quando a gente traz as demandas, não é para ser chato, é só para cobrar priorização da alocação dos investimentos no nosso município com condicionais. O problema não falta dinheiro, o problema é a questão de priorização desse dinheiro. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Alana, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Uma boa noite ao senhor. Aos colegas vereadores, a todos que se fazem aqui presentes, em especial o aniversariante do dia, o vereador Pichetti. Primeiramente, parabéns pelo seu discurso, parabéns pela sua família e parabéns pelo seu aniversário e pela pessoa que você é. Todo mundo falou aqui que aprendeu um pouquinho com o Pichetti. Eu entrei aqui, né, menina, novinha, teimosa, sempre fui muito teimosa e o Pichetti sempre falando, Ana, vai com calma, não é assim, não é do jeito que você quer, você vai ver, é só o começo e vai mudando. E agora eu estou no meu 2º mandato e eu sempre falo que o Pichetti, a gente pensa bem diferente. Na política a gente sempre está em lados opostos, mas a gente construiu uma amizade bonita, porque da mesma forma que você é coração, eu também sou coração, e a gente está aqui para fazer o bem, para fazer o nosso trabalho e para fazer o bem pelas pessoas, e isso se faz com muito carinho, e eu sou prova viva disso. Já vi muitas ações tuas aqui no nosso município, e o município ganhou muito com os seus mandatos aqui, e desejo sucesso em tudo que se for fazer, em tudo que a tua família for fazer. Pode contar sempre comigo, e obrigado pela parceria de sempre. Vereadora Marta, parabéns, né, pela sua atitude.
Seu trabalho como diretora, como professora, sempre foi indiscutível, sempre admirei muito o seu trabalho. Quando a gente fala ali, que a vereadora citou das emendas impositivas, é uma coisa que já esquentei muita cabeça, já me deixa muito preocupada, porque se criou um vício das emendas impositivas de usá-las para manutenção de CMEIs e de escolas, e não é essa a ideia, né? Seria para fazer coisas diferentes, para fazer algo a mais, né, pela nossa educação. E o que está acontecendo? A diretora veio atrás da gente para fazer o básico, para fazer uma calçada, para fazer uma cobertura, para colocar uma janela, e isso não é a intenção da emenda impositiva. Então, acontece que o município está deixando de fazer o dever de casa, né, que é a manutenção das escolas. A vereadora bem sabe que nos colégios estaduais sempre vem mais recurso, tem os projetos de escola mais bonita e sempre consegue manter a estrutura da escola muito, muito bem. E no município a gente não consegue, né, fazer essa manutenção. Sempre tem uma coisinha ou outra. Até as diretoras tentam, né, faz festinha para arrecadar, mas daí acabam tendo que comprar material de expediente, produto de limpeza, né? Então fica difícil delas fazer alguma coisa diferente ali nos CMEIs e nas escolas. Então, isso, a gente tem que se unir, né, e para os próximos anos mudar essa ideia aí das emendas impositivas que virou um vício no nosso município. Para tudo, posto de saúde, que tem que colocar um toldo. Gente, isso poderia ser feito pelo município, a nossa emenda fazer algo diferente, que é o que a vereadora está tentando fazer ali com os alunos. Isso é importante. Mas, às vezes, nem todo mundo tem esse respaldo, as diretoras não têm esse apoio ali do nosso município. A gente tenta, a gente faz, a gente divide, rateia as emendas ali, que acaba ficando um pouquinho para cada um, mas é realmente para tentar, né, ocupar esse espaço que o município teria que ocupar na nossa educação. Então, como a vereadora Marta falou, a gente trabalha muito, a gente tenta ajudar de várias formas, a gente cobra, mas às vezes acaba fugindo do nosso alcance algumas coisas, que a gente sonha que aconteça, que a gente quer, e tenta fazer de outras formas aí, como a vereadora, né, está fazendo, muito bonito o trabalho, mas assim, não pode esquecer de cobrar o que o município tem obrigação de fazer pelas pessoas, pela educação, pelas praças e por tudo que o nosso município, porque é dinheiro nosso, é dinheiro dos nossos impostos e, como o vereador Wagner falou, tem que ter prioridade no recurso público. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Cássio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, uma boa noite a todos, né, toda a equipe dessa casa, vereadores, vereadoras, aqueles que aqui se fazem presente, em especial a família do Pichetti, né, a família da Vanessa. Desejar, né, um feliz aniversário, que Deus sempre te abençoe, Pichetti, com muita saúde, paz, né, e prosperidade, discernimento nas suas escolhas, que sem dúvida o dom para a política você tem. Isso está mais que comprovado com 6 mandatos. É só questão de fazer as escolhas certas, que o objetivo lá no final vai ser certeiro, sem dúvidas. Gostaria de parabenizar a nossa prefeita, né? Hoje é aniversário de 2 grandes lideranças políticas aqui no nosso município, o nosso prefeito Fernando Sardanha e o Pichetti. Vida longa e saúde para vocês. Também saudar aqui a presença do meu amigo Tonho, da Marilis, do Jefo, do Ednei, o pessoal do Observatório. E eu fico acompanhando, às vezes, aqui, só que eu não sou muito bom nessa parte de se expressar, né, e falar da história, ou até mesmo da minha família. Eu vejo ali o Wagner, né, sempre conta a parte da família dele, o Pichetti, né, consegue se expressar muito bem quando vem, né, trazer a história do seu saudoso pai, ali da sua família. O Walter tem uma história, né, muito bonita também com seu pai na política, com seu irmão. A Gi, né, traz a política aí no sangue também. A Jussara, né, a Marta, 2º mandato. A Alana, uma menina jovem aí que também já enfrentou alguma luta, alguma batalha na política, né, Alana? A gente sabe da dificuldade. Na primeira eleição que eu
disputei, eu morava na Vila Verde, e naquela ocasião a Lana não se elegeu e eu também não. Mas eu me lembro que a gente se encontrou depois que a gente foi na urna lá votar e ficamos na esquina conversando um tempo e falando, se não der certo, pelo menos a gente tentou. E essa é uma frase que eu sempre usei quando eu conversava com a minha família, né? Principalmente com meu pai. Quem não sabe, meu pai é uma pessoa muito humilde, é um construtor, é um pedreiro, uma pessoa que, mesmo com essa humildade, né, me criou com muita educação, né, ensinando o quanto, o pouco, né, para muitos é bastante. A minha mãe, a vida inteira foi servente de escola também, acompanhava ela nas limpezas do colégio, do Duque de Caxias, até hoje está lá, desde os 11 anos, desde os 17 anos dela, ela trabalha lá. Então, assim, quando a gente é criticado, eu acho que a gente tem que lembrar de onde a gente veio. E aquilo que Deus colocou para a gente fazer, né, aqui na Terra. Então, a crítica, muitas vezes é construtiva, mas tem aquelas críticas que vêm assim só para te deixar lá embaixo, para te jogar de escanteio, né, para falar assim, você é muito novo, não adianta, você não tem família, né, que vem da política e tudo mais. Eu acho que cada um tem sua história, cada um tem seu propósito, e aqueles que às vezes julgam, né, ou que batem na gente, é aquelas pessoas que não têm a coragem de colocar o nome numa urna, que não têm a coragem de se expor, né, para a sociedade e trazer suas ideias. Então, eu tenho aí orgulho de dividir esse espaço com cada um de vocês, porque eu sei da história de cada um de vocês. Tenho orgulho, né, de fazer parte desse mandato, dessa gestão. E o que eu tenho a dizer é que Deus abençoe cada um de nós, dê muita saúde para vocês, que o trabalho aqui dentro dessa casa está sendo bem feito. E aqueles que querem discórdia ou que querem trazer aqui desavenças para dentro dessa casa, eles estão perdendo tempo. Porque nós temos um objetivo, nós temos direção, nós sabemos para onde a gente está indo, sabemos o que a gente quer para São Mateus do Sul. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador. Do anúncio da próxima sessão ordinária, novamente desejar parabéns ao vereador Omar Pichetti. Felicidade, sucesso, vereador. Também a senhora prefeita, né? Parabenizar aí a prefeita do nosso município. O anúncio da próxima ordem do dia será a 25ª sessão ordinária, a ser realizada em 4 de agosto, às 18 horas. Teremos o projeto de lei do Executivo 33/2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 32/2026 em segunda discussão e votação, projeto do Legislativo 35 de 2026 em segunda discussão e votação, projetos de resolução 3 e número 6, 2026, em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 32 e 36 de 2026, em segunda discussão e votação, projeto de resolução 3, 2026, em primeira discussão e votação, requerimentos, indicações e moção. Desejando a todos uma excelente noite e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.